Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e hoje nós vamos começar com uma matéria nova. Mas fiquem tranquilos que ela é bem tranquila, que é como é que a gente dá nome para os seres vivos. O termo para isso é nomenclatura biológica. E eu começo essa aula perguntando para vocês o seguinte: qual é o nome que você dá para essa planta que está aí na tela de vocês? Macaxeira? Aipim? Mandioca? Dependendo de onde você é, de onde veio a sua família, você vai dar um nome diferente para essa planta. Você vai dar um nome diferente para essa planta. E quando a gente dá nome diferente, a gente tem um problema muito sério, que é poder se comunicar. Se eu peço para você comprar algo, ou eu preciso de algo para comprar, e peço para alguém, ou pego uma receita, qualquer coisa parecida, e os nomes não são os mesmos, eu tenho que ficar lembrando um monte de sinônimos para poder comprar a comida certa para o almoço. Caso contrário, vai dar errado. E para evitar esse problema de nomes diferentes para a mesma coisa, a gente tem que estabelecer um nome comum para que todo mundo, todos os cientistas, consigam chamar aquele ser vivo do mesmo nome e não ter confusão. E aí, qual é o nome? Em qual língua a gente tem que colocar isso? Em português a gente tem cachorro ou cão. Vai ser o espanhol com perro, vai ser inglês, dog, alemão, hund, russo, sobaka ou iorubá, chamando de aya. Então, a gente precisa de ter uma língua universal para ter esse nome. E essa língua foi escolhida lá por Linneu, lá atrás, como o latim. Então, não importa onde você esteja no mundo, o nome desse animal que está aí na foto, o nome científico desse animal, vai ser Canis familiaris. Vai ter o nome científico, Canis familiaris, e o nome vulgar, chamado na língua local. Com isso, a gente consegue se comunicar muito bem em qualquer lugar do mundo, usando os nomes científicos. Como é que se dá esse nome científico? O nome científico é sempre escrito com pelo menos duas palavras, e sempre em latim ou transformado em latim, como o exemplo do Canis familiaris. A primeira palavra a gente chama de epíteto genérico e o segundo de epíteto específico. Epíteto nada mais é do que um adjetivo. Também vem do latim esse nome. Então eu vou ter duas palavras para dar o nome científico de um ser vivo. O que é o epíteto genérico? Bom, o epíteto genérico nada mais é do que o nome do próprio gênero. Então nesse caso, eu tenho o gênero Canis, lembra lá do que a gente acabou de falar, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie? Pois é, o gênero recebe esse nome de Canis, e aí todos os animais que são desse mesmo gênero recebem o nome de Canis e um outro nome, uma outra palavra, para dizer que qual espécie ele é. Então eu tenho Canis familiaris, o cão doméstico, Canis lupus é um lobo, e Canis latrans também é um outro lobo. Para a gente poder sempre se entender, tem algumas regras de escrita. Presta atenção. O primeiro nome é sempre escrito em maiúscula, e o segundo sempre em minúscula, que é sempre em destaque, itálico ou grifado. Então, alguns exemplos corretos aqui. Canis familiaris. Canis está em maiúsculo, familiares está em minúsculo. Homo sapiens. Homo em maiúsculo, sapiens em minúsculo. E ambos estão em itálico. Se for usar a forma grifada, continua sendo a primeira palavra em maiúscula e a segunda palavra em minúscula. Então, musca doméstica é o mosquito. Como que seria o errado aqui? Canis familiaris. Por que está errado? Porque eu tenho esse F aqui em maiúsculo. Homo sapiens. Está errado por quê? Porque eu tenho esse H aqui em minúsculo. E esse musca doméstica, por que está errado? Porque está grifado o espaço. Essa é a diferença entre esse que está errado e esse que está certo. O grifado a gente usa normalmente quando a gente vai escrever à mão, enquanto que o itálico quando a gente vai escrever no computador. Quando a gente for falar apenas do gênero, a gente tem que colocar o gênero e escrever SP no final, se for singular, ou SPP se for no plural. Se eu for dizer, esse animal é um Canis SP, ou seja, eu estou dizendo que do gênero Canis
mas eu não sei qual que é a espécie ainda, eu não fiz a identificação completa. Ou se eu quiser dizer que estes animais aqui são do gênero Canis, aí tem um SPP. Tá? SPP, então, quando for plural, e SP quando for singular. Também é uma regrinha que vem do latim. Então, ou seja, eu posso escrever só o primeiro nome, a primeira palavra, sem escrever a segunda, substituindo a segunda por SP ou SPP, se for singular ou se for plural, quando eu não souber exatamente de qual ser vivo eu estou falando. Agora, eu não posso escrever só o segundo nome e não escrever o primeiro. Veja por quê. Aqui eu tenho musca doméstica, curcuma doméstica e nandina doméstica. As três possuem o mesmo epíteto específico, ou seja, o mesmo segundo nome. Todas elas são domésticas. Se eu escrever apenas doméstica, mesmo que seja em latim, itálico, não sei se estou falando de uma mosca doméstica, do alçafrão ou de uma planta ornamental. Sempre que for escrever o segundo nome, escrever sempre nesse sentido. O primeiro e o segundo. Mas é possível ter alguma abreviação. Olha só, quando a gente coloca a primeira vez o gênero e a espécie, a gente escreve por extenso, os dois. Então, olha só esse exemplo aqui. O Canis familiaris é um exemplo de cachorro doméstico. Já o Canis lupus é um lobo. Se eu já tiver escrito o gênero no texto, a segunda vez que eu for me referir a esse gênero, por mais que seja uma outra espécie, eu posso abreviar simplesmente com a primeira letra e ponto. Depois escrever o epíteto específico. É o que vocês mais vão encontrar nos livros. Só não dá para fazer isso quando tiver alguma confusão, estiver falando de gêneros que comecem com a mesma letra, mas que são diferentes. E de onde vêm esses nomes? Bom, em geral vem de uma característica que aquele ser vivo tem. Como, por exemplo, vou voltar aqui. Esse doméstica tem a ver com coisas que acontecem no domicílio. A mosca doméstica, a mosca que a gente tem normalmente em casa. Essa curcuma é o alçafrão que a gente usa em casa. E a nandina doméstica é uma planta que a gente costuma usar em casa também. Então é uma característica daquele indivíduo. Assim como Canis familiaris é um cão que a gente tem em casa, da família. O Canis lupus, como a gente está colocando aqui, lupus em latim significa lobo. Então a tradução seria cão-lobo. E vão existir aí vários outros nomes com características específicas daquele animal. Então, normalmente, você acaba dando um nome de alguma característica daquele ser vivo. Mas também pode ser colocado como uma homenagem a alguém. Como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. Esse Trypanosoma é o agente etiológico, ou seja, é o causador da doença de Chagas. Então ele é do gênero Trypanosoma e o cruzi foi dado para esse ser vivo em homenagem ao Oswaldo Cruz, um sanitarista brasileiro que foi fundador da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Mas essas homenagens podem ser feitas para qualquer pessoa, como por exemplo esse tipo de mosquito que chama Aloides shakirae, em homenagem a Shakira. Ou essa mosca que tem o nome de Captia bioncete, eu acho, não sei como pronuncia, em homenagem a Beyoncé. Tanto Captia quanto Aleoides são os gêneros de cada um desses animais. Epíteto é que foi latinizado, ou seja, foi transformado do original em inglês ou em outra língua para o latim para poder caber dentro das regras. E aí vamos para mais outros exemplos. A aranha Bumba lelone, a aranha Pumba lenone, que recebeu esse nome Lenone em homenagem ao John Lennon. A outra aranha Heteropoda David Bowie, que recebeu esse David Bowie em homenagem ao David Bowie. Podem continuar acontecendo, como por exemplo, esta outra aranha Aptocycus bonoi, em homenagem ao
Bonovox, e este pequeno artrópode aqui que recebeu o nome de Gnathia marleyi, em homenagem ao Marley. Então aqui eu tenho um outro animal do mesmo gênero que aquele de lá de trás, também é um Aleoides, só que esse aqui foi em homenagem à Lady Gaga. Enquanto que esse aqui, um ácaro, microscópico, foi dado o nome de Litarachnia lopezai por causa de Jennifer Lopez. A hora que fui preparar essa aula para vocês, eu encontrei essa lista na Wikipedia, só para a gente dar uma olhada. E aí eu tenho várias homenagens por várias coisas. Por exemplo, para time de futebol, para juiz, para ministro, para o Oswaldo Cruz, que a gente acabou de falar, para pesquisadores, para atletas, para várias coisas, para deidades africanas. Tem gente que tem mais de uma homenagem. Então olha aqui o que a gente acabou de falar. Tem vários aqui, Rodriguese. 1, 2, 3, 4. Na verdade, então aqui tem 1, 2, 3 que termina no mesmo nome, na mesma palavra, Rodriguese, que é em homenagem à mesma pessoa. E aí se eu não colocasse esse primeiro nome, eu não saberia qual deles eu estou falando. E aí vou ter, por exemplo, esse daqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 homenagens a esse Cândido Melo Leitão. Então, só para a gente saber que tem muito de homenagem a muita gente. Para terminar essa aula, em grande estilo, sim, tem homenagem a personagem de desenho também. Em inglês, o Bob Esponja é conhecido por SpongeBob SquarePants. Bob Esponja de calça quadrada. E aí, um pesquisador viu este fungo, não é uma esponja do mar, que já era do gênero Spongiforma, e ele simplesmente colocou Squarepantese para homenagear o personagem de desenho. Tá para praticamente colocar homenagem a quem você quiser. Então basta você pegar uma palavra, transformar essa palavra em latim, usando as regras para isso, e fazer o nome latinizado daquele indivíduo. Uma coisa importante de saber é que vale sempre o primeiro nome que foi dado. Então, se alguém olhar para esse fungo agora e quiser mudar o nome dele, não pode. Sempre vale a regra do nome mais antigo. Se alguém, por acaso, não sabia que esse fungo já tinha um nome e deu um outro nome para ele, esse segundo nome mais novo não vale. Tem que ser sempre o nome mais antigo. Bom, essa foi a aula de hoje. Como é que eu escrevo nomes e como é que... Então essa foi a aula de hoje sobre nomenclatura biológica. Como é que a gente escreve os nomes biológicos e o que eles significam. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de tirar dúvida, tanto por e-mail, pelo Discord, pelos canais que vocês puderem tirar. Não guardem as dúvidas para vocês. Não deixem de fazer os exercícios que estão aqui embaixo. E a gente volta a se ver na próxima aula. Um abraço e até mais.